A trama se desenrola em um cenário vibrante e tumultuado, onde os protagonistas se encontram diante de decisões esmagadoras, forçados a agir sob a pressão implacável do momento. A presença de uma figura manipuladora não apenas intensifica o drama, mas também adiciona camadas de complexidade aos conflitos interpessoais. À medida que os jogos se desenrolam, não se trata apenas de sobrevivência física dos personagens, é um mergulho profundo em suas fraquezas emocionais e morais. Aqui, a escolha entre a amizade e a vida de um ente querido emerge como um dilema angustiante. Um tema central que ressoa com a audiência. O ritmo da série é eletrizante, repleto de reviravoltas inesperadas, que constantemente desafiam as expectativas do público. Revelações sobre os personagens aparecem em momentos críticos, transformando sobreviventes em figuras públicas que, de alguma forma, precisam lidar com as consequências de suas escolhas. Mas, certamente, os jogos orquestrados por um assassino são implacáveis e trazem à tona dilemas morais aterradores. As vítimas são confrontadas com a necessidade de sacrificar partes de si mesmas para garantir sua sobrevivência, refletindo a natureza sombria e intensa dessa trama intrigante. Neste contexto sombrio, surge um novo crime em um parque, levando a polícia a investigar se John Grammer realmente pereceu, ou se é tudo parte de uma farsa elaborada. A tensão aumenta consideravelmente à medida que novas pistas emergem, obscurecendo ainda mais a verdade. Enquanto os jogos se desenrolam, a desconfiança permeia as interações dos personagens, especialmente em torno de Alora, cuja possível implicação na trama levanta suspeitas. Aqui, a narrativa se complica, introduzindo reviravoltas que desafiam as alianças e a percepção de cada um, além das tramas de suspense. A história dos personagens revela os traumas que os conduziram a esse ponto crítico. Eventos trágicos de suas infâncias se entrelaçam com suas escolhas, e as decisões equivocadas dos protagonistas resultam em consequências devastadoras que ecoam ao longo da narrativa. O jogo de Jigsaw surge como uma representação extrema de justiça distorcida, forçando os participantes a confrontarem seus próprios erros e falhas. Com isso, questões morais sobre redenção e punição são levantadas, desafiando os valores mais profundos dos personagens. A dinâmica entre Logan e Alora traz à tona a complexidade das relações humanas sob pressão, onde a traição e a luta pela sobrevivência revelam aspectos sombrios e autênticos da natureza humana. O que acontece quando a vida de um amigo está em jogo? Isso nos leva a reflexões profundas. A investigação em torno de um assassinato conecta diversos personagens, revelando como laços do passado influenciam as ações no presente. É um tecido intricado de relações que se entrelaçam, aumentando a tensão e a urgência da narrativa, que está longe de ser simples. A corrupção dentro da polícia emerge como um tema central, evidenciando o efeito corrosivo que isso tem na confiança pública e na eficácia das investigações. Os policiais se veem envolvidos em dilemas éticos que complicam ainda mais a já tensa situação, questionando a moralidade na busca pela verdade, como armadilhas mortais e jogos psicológicos que testam os limites dos personagens. A história ganha uma camada adicional de suspense. As decisões que eles precisam tomar podem custar suas vidas, refletindo a implacabilidade do antagonista e o peso das escolhas. No meio de toda essa confusão, o tratamento experimental realizado por um médico norueguês permanece envolto em segredo, pressionado por interesses de grandes empresas farmacêuticas. Este cenário levanta questões éticas pertinentes sobre a liberdade de informação médica e o que está em jogo na busca pela cura. John, ao investigar, descobre que a clínica onde Henry se tratou não é o que aparenta ser, revelando uma teia de enganos e manipulações. Esta busca pela verdade desencadeia consequências inesperadas, mostrando que a jornada em busca de respostas pode ser tão traiçoeira quanto os próprios jogos. À medida que a trama se intensifica, os personagens são capturados e forçados mortais. A pressão psicológica e as armadilhas testam não apenas seus limites físicos, mas também a moralidade, levando a decisões que podem mudar o rumo de suas vidas para sempre. Diante desse cenário aterrador, os personagens se veem em um dilema moral, onde precisam escolher entre salvar a si mesmos ou ajudar os outros. Essa situação crítica revela